Bom, dando continuidade à questão de ensaios, eu quero lembrar o seguinte, que uma vez passando esses conceitos básicos, eu vou começar a falar de uma série de situações práticas, de experiências, situações que eu vivi ao longo do tempo e situações que a gente desenvolveu para auxiliar empresas no desenvolvimento das suas necessidades. Bom, o último ensaio que eu estou querendo falar, a gente tem outras coisas que poderia falar, mas outros ensaios aí, mas por exemplo, ensaios sobre adesão, e adesão em elastômero é muito diferente da adesão nos plásticos, ou termoplásticos, né? Plástico, no modo geral. E ele é muito diferente, o entendimento dessa adesão, por causa das capacidades de adesão de cada um dos materiais. E aí você vai começar a entrar em outros aspectos que são relativos e mais específicos. Eu não vou entrar em princípio, à medida que surgir a necessidade ao longo do tempo, mas a futuro em outros vídeos eu abordo. Mas essa propriedade aqui, que são associadas, elas têm uma enorme importância na área de polímeros, que é a resiliência e a esterese. O conceito de resiliência. O conceito de resiliência é o seguinte: os mais velhos, já para a minha idade, vão lembrar que surgiu uma bola mais ou menos de umas 3 polegadas, 2 a 3 polegadas de diâmetro, que a gente chamava de perereca. E você jogava no chão, ela quicava. Hoje em dia fazem uma bola no outro material, mas quica muito, mas nem de longe é a perereca, né? A perereca era realmente mas aquilo saía caro. Aquilo realmente era um material que saía caro. E ela saltava longe. Bom, essa propriedade de você transmitir uma energia a um material, ele atingir um determinado ponto e esse retorno chama-se resiliência. Muito bem. Evidentemente, não existe nenhum material que tenha 100% de resiliência. Então, se você tem uma determinada força impulsionando ele não vai voltar ao mesmo ponto. Ou seja, não há ele pode até, dependendo dessa força, ultrapassar. Mas ele vai perder, à medida que ele subir e descer, ele vai começar a perder essa carga. Por quê? Porque, como a gente sabe, entre outras coisas, até pelo princípio de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Parte dessa energia é absorvida pelos materiais, seja pelo próprio material que está sendo impulsionado, o local em que sofreu o impacto, tudo isso vai gerar perda de atrito, tudo isso vai envolvendo. Tudo isso vai envolvendo. Até porque se você tivesse 100% de resiliência, você criava a panaceia do moto contínuo. Você não tem perda de energia. Na verdade, a gente chama de perda de energia, mas não há perda de energia. Há uma transformação de parte da energia que você tem numa outra energia, que é o caso da esterese. A esterese você entende como calor, porque a maior parte desse material é transformado em calor. Então, por exemplo, se você pega uma esfera dessa, tipo perereca, e inicia um movimento em que você vai mantendo, você vai compensando a perda para a esterese do material, essa bolinha vai ficar quicando permanentemente. Entretanto, ela vai esquentar. Com o passar do tempo, ela vai acumulando o calor dessa perda e ela vai começar a esquentar. Muito bem. Essa combinação resiliência e esterese, ela tem uma enorme importância em um sem número de usos. Principalmente em polímeros que vão estar em movimento. Obviamente que o exemplo mais simples, mais clássico que eu posso apresentar para vocês aqui é o pneu de automóvel, onde essas propriedades possuem grande importância. Você eu tenho certeza que vocês já ouviram lá assistindo uma Fórmula 1 alguma coisa, vocês falarem que o pneu está esquentando muito. Ou, por exemplo, a diferença entre o pneu slick, que é aquele liso, pro pneu de chuva. O que acontece com o pneu de chuva? Normalmente ele tem uma maior esterese
do que o pneu slick. Isso ele pode ser também um pouco mais duro e tal, mas não importa. Aqui eu estou querendo me focar nessa propriedade. O que acontece? Como ele desenvolve mais calor, ele tende a se desgastar muito mais rápido. Ele se desgasta muito mais rápido, porque ele tem uma maior aderência, ele começa a absorver mais calor e, consequentemente, a deterioração é muito mais rápida. Se vocês lembrarem lá no início, quando eu falei do efeito da temperatura nos materiais, que acelera a degradação, muito bem, é por aí. Então o que acontece? Esses ensaios aqui, ele na verdade é um ensaio bem simples, num único ensaio você atinge as duas coisas. Por quê? Porque a esterese é o complemento da resiliência e vice-versa. Normalmente o que você testa em laboratório é resiliência, a diferença é esterese. Basicamente isso. Bom, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, começando a traçar algumas linhas um pouco mais práticas. E aí, nessas linhas um pouco mais práticas, provavelmente eu vou falar de alguns outros ensaios que eu não abordei aqui, mas que podem ganhar importância para o que vocês possam necessitar. Não deixe de nos acompanhar. Até o próximo.